Eu estou muito feliz, mas assim, ó, muito feliz mesmo por estar aqui e melhor ainda por ver que muita gente não me conhece. Fico muito feliz, né? Eu sou o pastor Valdemar Silva. Que bom que eu não sou reconhecido, porque o que eu quero é que apresentar para vocês aquele que vive dentro de mim. E diminua eu para que ele cresça nesse lugar cada dia mais. Eu acompanhei pelos stories, não pude estar com vocês nos 2 dias, em virtude da responsabilidade que eu estou há 31 dias ali no quartel do Pinheirinho, pregando a palavra de Deus todas as noites. Foi o que Deus colocou na nossa mão ali, e Deus tem feito maravilhas naquele lugar. E hoje eu abri mão de lá, porque eu já havia assumido essa agenda, falei para o Adilson, se não fosse meu amigo, eu tinha dado cano nele. Mas pergunta assim, por quê, pastor? Porque lá, gente, tem um monte de gente que não entra aqui. E todas as noites, 20, 30, tem noites que foram 40 pessoas aceitaram Jesus. Não. Vocês não estão ouvindo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente faz um esforço. Quantos estão nos visitando aqui nessa noite? Deixa eu ver. 1? Ó, o meu patriota, levanta aí. Esse cara viu o meu post lá, que eu ia pregar. Edilson, dá um abraço a esse cara aí. Esse cara está lá comigo há 30 dias. Cadê a esposa? Mas por que vocês estão separados? Não. Que Deus uniu, o homem não separe. Já vou começar a pregar direito esse negócio aí. Meu querido amigo, que honra tê-lo aí. Ele é testemunha de tudo, que um pouco do que eu vou falar são patriotas que eu tive a oportunidade de conhecer lá e aceitaram esse Jesus sobre a vida deles e estão aqui nessa noite. Vamos dar uma forte salva de palmas pelo visitante? Obrigado, Rui. Queridos, é uma alegria mais uma vez nós podemos estar com vocês aqui. Deixa eu só arrumar o meu equipamento aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma que a graça e o favor de Deus já está nesse lugar. E eu me sinto muito honrado, né, de fazer parte do hall aí dos pastores que estão entregando uma palavra para os senhores e para as senhoras, né? Me sinto o menor de todos, né? Mas fico feliz, porque em uma ocasião eu vim pregar para os homens aqui, numa reunião de homens. Falei, bom, já que me convidaram, eu devo ter uns 3 lá que admitiram, né? E deram uma força aí para a gente estar junto de novo. Mas o pastor vai prometer para vocês que eu vou tentar cumprir aqui o protocolo do horário, né? Porque quando o Espírito Santo toma conta, às vezes eu fico meio perdido. Mas eu vou tentar cumprir bonitinho para vocês aqui, tá? Eu quero aqui, em nome do pastor Adilson, agradecer aí esse convite, dizer que é uma alegria estar com vocês aí, é uma oportunidade nessa semana, semeando para 2023, né? Senti que a galera está empolgada. Quantos estão semeando aí? Para mim é uma honra. Parabéns aí pela decisão de vocês de, durante a semana, abrirem mão do tempo de vocês para estarem aqui neste lugar, né? Como o pastor Adilson falou, hoje está comigo a minha esposa, a pastora Isabela. Eu quero que vocês apreciem com moderação. Levante, meu amor, um pouquinho, né? Essa é a pastora Isabela. O meu filho Giovanni. Por favor, Giovanni, levante aí, cumprimenta o pessoal, tá? Eles são meus intercessores, né, hoje, nessa noite. E sem mais delongas, porque eu não quero passar do horário, abre aí a sua Bíblia, liga ela, se conecta, não vai para a rede social, fica só na Bíblia, irmão, senão eu vou orar para Jesus te pegar. Aí vai ter iPhone queimando, Samsung explodindo. Não, comigo acontece isso, com os jovens, aí 15 anos trabalhando com a juventude, né? E a piazada entra com essa história de conectar. Não, pastor, não tem essa história de carregar papel. Eu falei, eu sou muito careta mesmo, né? Porque a minha Bíblia é toda riscada e eu amo carregar a minha Bíblia. Mas eu também tenho conexão, sei usar os aparelhos.
mas que você use só para ler a Bíblia, amém? Principalmente durante o culto, amém? Aquele que obedecer vai receber 3 vezes mais do que está semeando. 50% disse amém, né? Abra aí a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 26. Eu vou ler rapidamente com vocês, do versículo 1 ao 5. E depois eu vou pular do 12 ao 14, tá bom? A minha Bíblia está dizendo assim, na versão Almeida corrigida: sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e o abençoarei, porque você e sua descendência, porque a você e a sua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí você pula lá para o versículo 12, do mesmo capítulo. E a Bíblia diz assim: Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois de grande número e servos, de maneira que os filisteus começaram a invejar dele. Amém? Feche seus olhos. Deus, nós já oramos aqui nesse lugar e eu creio que esse lugar está consagrado a Ti, Pai. Mas eu quero que esta palavra, Senhor, ela gere em nosso coração algo que venha nos transformar completamente, e que a partir desta noite, Pai, todos os irmãos que estão aqui nesta comunidade, Senhor, nessa igreja tão linda, Senhor, Papai amado, eles entendam com clareza, Senhor Jesus, o que Teu Espírito Santo quer falar conosco. Obrigado, Senhor, obrigado, porque é sobre a Tua palavra que eu estou aqui em cima, Pai, em nome de Jesus. Amém? Queridos, ao orar e ao pensar no que eu estaria dividindo com vocês aqui nesta noite, em relação a uma perspectiva de 2023, eu confesso que pairou no coração do pastor Red Bull aqui, né? Pairou assim muita dúvida no meu coração, né? Porque pois o cenário que nós estamos vivendo atualmente, ele não está sendo muito favorável, sim ou não? Né? Talvez para alguns sim, talvez para alguns não, mas em virtude do que nós temos vivido nos últimos tempos, eu fiz uma breve retrospectiva que eu quero fazer com vocês, antes de entrarmos no cerne da palavra. E eu quero rapidinho fazer você lembrar de algumas coisas que talvez para alguns tragam dores, para outros não, mas não é essa a minha intenção, é apenas para a gente ter uma percepção que a partir do momento que eu estou projetando algo para o futuro, eu preciso saber de onde eu estou saindo. E aí eu comecei a perceber, e se vocês avaliarem comigo, nós saímos aí de 2 anos de pandemia, sim ou não? Né? Nós acompanhamos de perto uma crise na Venezuela, muito perto do Brasil, com divisa, né? Recebendo muitos, inclusive venezuelanos do nosso país. Na minha igreja que eu servia até esse mês de dezembro, né, ao qual eu e minha esposa servimos, atendemos ali algumas famílias naquele local. Assistimos uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia através da televisão, como se aquilo não tivesse a ver conosco. Por quê? Porque nós vermos uma guerra através da tela não é a mesma coisa de estarmos vivendo ela no país, sim ou não?
E ao mesmo tempo, eu me pergunto, e pergunto para os senhores essa noite, quantos de nós pararam verdadeiramente para jejuar e guerrear pelos irmãos da Ucrânia e da Rússia que estavam morrendo? Porque aparentemente, vendo a televisão e vendo os noticiários, parece que aquela guerra era uma guerra que não tinha nada a ver comigo. Por quê? Porque é num país muito distante. E automaticamente, aquilo não nos afetou tanto, porque não está entrando no nosso círculo de influência. Mas isso aconteceu, está acontecendo, sim ou não? E aí também, além da guerra da Ucrânia, nós entramos num período eleitoral. E eu não estou aqui para falar de política com vocês, muito menos de partidarismo. Mas todos nós aqui sabemos que esse período eleitoral no Brasil foi extremamente crítico e difícil, né? Onde as opiniões foram divididas na nossa sociedade, em alguns casos, dividido inclusive os irmãos dentro da igreja. Lógico que isso não acontece nessa igreja. Mas aonde eu estava servindo lá, o pau torou. E eu descobri que tem muita gente que está dentro da igreja que precisa se converter ainda. E aí vem aquele fôlego, Copa do Mundo, uhul! Né? Esquecemos da Alemanha. Geramos uma expectativa, sim ou não? Nem vou falar o que eu escrevi, porque vou me escandalizar, mas tudo bem, né? Vamos falar bem bonitinho então com vocês. Aí nós chegamos que nós somos o país do futebol, sim ou não? E a gente espera essa jossa. Desculpa a palavreada. Meu Deus, meus filhos, Dia dos Pais, me deram uma camisa oficial do Brasil, né? Plotada, Pastor Red Bull. Nossa, vou esperar, vou usar só na final. Pegadinha do malandro. Eu iria usar só na final, porque eu tenho algumas camisas do Brasil, porque eu sou muito patriota. Mas eu não aguentei. E depois eu entendi por que Deus mandou usar antes. Porque se eu deixasse para a final... Mas enfim, brincadeiras à parte, essa foi uma breve retrospectiva de tudo que vocês viveram nos últimos 3 ou menos, 3, 4 anos. E nós geramos expectativas, algumas positivas, outras negativas, sofremos, tivemos dores, e estamos nós aqui projetando 2000 e... Tem alguns que ainda não projetaram nada, mas até o final dessa noite, você vai projetar. E com base nessa expectativa toda que nós geramos nos nossos corações, eu percebi, né, que mesmo com todas as lutas que eu atravessei e você atravessou, não existe cenário melhor para nós projetarmos um 2023. Geralmente, quando tem crente, eles dizem amém nessa hora. Como diz o meu filho, quando prega, ele fala, ô gente, ele sobe na frente do púlpito, gente, eu sou carente, né? Vocês têm que participar comigo, né? Estou usando a tua fala aqui, né, Giovanni? Não existe cenário melhor para a manifestação do sobrenatural de Deus que não seja o caos. Porque se tudo estivesse perfeito, talvez, meu irmão, minha irmã, você estaria lá no shopping fazendo compra para o Natal. Ei, o Natal é a semana que vem. Mas sabe por que você está aqui? Ó, cara. Vocês estão aqui porque vocês são crentes, gente. É o povo mais lindo da terra. Pode aplaudir. Eu não consigo olhar dessa plataforma para esse público aqui embaixo e não enxergar que eu estou vendo pessoas milionárias, apaixonadas,
famílias prósperas. Eu não consigo enxergar outra coisa. Mas pastor, você não sabe da minha vida, quanto que está difícil. Até o final dessa mensagem você vai entender o que o pastor está falando. Porque projetar 2023 quando tudo está bom, é fácil. Mas o interessante é que a Bíblia diz para mim, pastor, você é maluco? Não, eu sou bíblico. Né? O apóstolo Paulo fala em 2ª carta aos Coríntios 12:10, por isso, por amor a Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a quem? A Cristo. Por quê? Quando eu sou fraco, Ele me faz forte. Então nós temos que mudar a nossa percepção referente àquilo que nós queremos projetar para o ano seguinte. Não olhe o momento que você está vivendo do hoje. Não olhe para as perspectivas políticas do seu país. Não olhe para as perspectivas dos vírus que estão lançando nos 4 cantos do mundo. Não olhe para as perspectivas. Não olhe para as perspectivas que você está vivendo hoje, meu irmão, minha irmã. Ei, olhe para aquele que gera a perspectiva real do alto da terra. É Ele que diz que quando eu sou fraco, Ele me faz forte. E com base nisso, queridos, voltando ao texto central aqui, eu quero tentar trazer para vocês aqui o que o Senhor falou no meu coração sobre isso. Vocês deixam? Mas não pode ficar bravo com o pastor, tá? Pois vocês brigam com o pastor Adilson. Porque Deus foi muito claro comigo. E quem vos fala aqui, eu brinco sempre, tem pastores que são pastores e tem teólogos que são teólogos. Sim ou não? Nem todo teólogo é um bom pastor, muitas vezes, e nem todo bom pastor é um bom teólogo. Eu quero dizer que eu não sou nenhuma das duas. Tá? Eu só sou um cara apaixonado por Jesus, que eu me permito, Ele me moldar todos os dias, e todas as vezes que eu vejo as minhas limitações, eu percebo o quanto que eu preciso dEle, e quando Ele vem a mim, tudo se muda. E por eu entender isso, esse texto trouxe algo de uma forma diferente, para falarmos sobre semear para 2023. Preste atenção. Como é importante nós fazermos planos, sim ou não? Gerarmos expectativas, sonharmos, acreditarmos nas conquistas. Isso não é pecado, gente, tá bom? Não é pecado. Você deve acreditar nos projetos, sim. Você tem que entrar, você tem que acreditar. Você tem que pensar numa boa semeadura para 2023. Até porque esse aqui é o tema do encontro de vocês. Porém, eu quero que vocês lembrem, né? Provérbios 19:21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Porque quando eu trago essa expectativa, aquilo que eu estou projetando para 2023, pastores, líderes, ela tem que trazer um conceito diferente. Eu ainda estou encontrando muito crente. Pastor, porque eu quero ficar milionário. Qual é o propósito? Gente, não é pecado ficar milionário. Eu vou falar para vocês, vocês acabaram de eu ler o texto para vocês. Não existe isso. Mas é que a minha expectativa para 2023 é que eu seja um pastor melhor do que eu fui até 2022. Que eu tenha experiências mais reais com o meu Deus. Que eu seja um instrumento usado na mão dele para milhares e milhares de pessoas alcançarem aquilo que eu já recebi.
E isso não é responsabilidade minha por ser pastor. Parem com essa bobagem. Enquanto eu estou aqui nesse templo, eu consigo enxergar uma aba com mais de 20 mil lugares ali na frente. Eu consigo enxergar. Ei, preste minha atenção. Eu não consigo perceber que essas 4 paredes, elas são suficientes para receber tudo que está daquela porta para fora. É por isso que há 31 dias eu estou ali naquele quartel. Os irmãos católicos estão apaixonados por Cristo. Todas as noites aceitam Jesus. Todas. Eu faço apelo todas as noites. Não tem ninguém aqui que passou por lá não, né? Aqui da igreja. A senhora já esteve lá? É, bem poucos. Mas o meu visitante sabe do que eu estou falando. E é extraordinário. Sabe por quê? Porque aquilo que você carrega, lá fora as pessoas não conhecem. E está na hora de você ser essa igreja daquela porta para fora. Quando eu penso em semear para 2023... lembre bem o que eu estou falando. Os planos do coração do homem, muitos são nossos planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ao olharmos esse texto de Gênesis, que nós acabamos de ler aqui, nós percebemos que o nosso personagem principal, Isaac, ele foge de um ambiente caótico, gente, tá? Onde a fome, a miséria estava assolando o seu povo na época. Isso já havia acontecido com o seu pai Abraão. Não se esqueçam, o pastor está falando para vocês do Isaac. Quem é Isaac? Ele é o filho da promessa. Isaac era o filho da promessa. E nós podemos extrair 3 conteúdos, 3 conselhos desse pequeno texto que eu li para vocês, que vai fazer você pensar no teu semear para 2023. E esse texto me ensina o que é dependência, obediência e relevância. Pastor, mas só em 5 versículos? Sim, só em 5 versículos. E dava para tirar mais. Anota aí o primeiro conselho para a sua semeadura de 2023. Aprenda a depender do Senhor. Queridos, viver o Evangelho não vai nos livrar das circunstâncias difíceis que nós temos que enfrentar. Posso ouvir um amém, não? Falou em circunstância difícil, a galera, Preste atenção no que o pastor está falando para vocês. Eu não vi, nos meus 26 anos de ministério, não vi ninguém ser forjado num caráter de Cristo na facilidade. E se eu abrir para conversar com vocês agora e montarmos uma plenária aqui, cada um aqui vai narrar uma breve história. Nós só estamos aqui nesse local. Não é porque nós somos bonitos, não é porque nós somos os melhores, não é porque o pastor Adilson foi com a cara de vocês, ou vocês com a cara dele. Você está aqui porque a Bíblia diz: a todos eu atrairei a mim. E o privilégio que eu e você temos é de sermos atraídos ainda nesta temporada. Então eu e você precisamos entender que viver o Evangelho nem sempre, tá, gente? Não é uma regra, mas nós temos que entender que as circunstâncias difíceis, elas podem aparecer. Mas o que eu e você temos que ter certeza absoluta, que Deus sempre trará a melhor solução. Deus sempre trará o escape para mim e para você.
Preste bem atenção. Eu sei que muitas circunstâncias, né, e muitas vezes esperar não é fácil, né, gente? Não é fácil esperar, né? Não é fácil depender de alguma circunstância. Nós somos colocados à prova a todo tempo. A todo tempo a nossa fé é testada. Nós precisamos lutar contra a nossa própria alma todos os dias. Por quê? Porque a nossa alma tenta nos tirar do foco. Por isso que eu tiro o chapéu para vocês. Começaram a semeadura 23 de segunda-feira. Então aqui todo dia. Todo dia sim. Meu Deus, vocês estão com fome mesmo, né? Uau! Amo falar com quem tem fome. Que coisa tremenda! Mas eu posso afirmar para vocês hoje, mais do que ontem, que vale a pena depender desse Deus. Ah, pastor, é fácil você falar porque você é pastor. Vem para cá para você ver. Queridos, nós precisamos crer verdadeiramente nos ensinamentos que nós temos recebido. E eu fico muito feliz de ver a fome dessa igreja, a fome de vocês desse CMA. Mas eu quero dizer para você, se você ficar aqui só no teu emocional, vai terminar sexta-feira, e no ano que vem, você está olhando para o pastor Adilson dizendo, ó vida, ó dia, ó azar. Porque há uma necessidade de eu e você entendermos a dependência no Senhor. Não importa que vocês façam o pedido que vocês querem fazer para 2023. Isso é válido, isso é lícito, isso é bom. Mas não esqueça de colocar, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso. Mas isso tem que estar dentro e no centro da tua vontade e do teu propósito. Porque muitas vezes Deus não lhe dá o que você quer, porque Ele sabe que se Ele lhe der, você se afasta dEle. Então eu e você precisamos ter essa clareza. Ei, nós precisamos crer naquilo que a Bíblia tem nos ensinado, os pastores têm trazido para vocês. Todos os dias eu recebo o devocional desse pastor querido de vocês aqui. Todos os dias vocês recebem alimento. É tão fácil, né? Porque eu posso estar em casa, está aqui, eu estou sendo alimentado, pastor. Mas não adianta você só receber alimento. Você vai ser um crente gordo, bulufo e feio. Brincadeira, tá, gente? Só tem crente lindo aqui. O pastor está querendo dizer que não adianta eu estar cheio de alimento. Quando a gente está recebendo muito alimento, é hora da gente avaliar e começar a dividir aquilo que nós estamos recebendo. E talvez se você começar a dividir isso que você está recebendo aqui, amanhã vocês não tenham mais lugares para pôr gente aqui. Se você acha que só você precisa semear para 2023, ei, sabe nada, inocente. Se você pensar agora, você vai lembrar de um familiar seu, de um vizinho seu, de um amigo seu, que poderia estar nesse lugar nessa noite. Ah, pastor, mas tem o YouTube. Gente, eu acho o máximo. Cara, realmente transmitir, pastores. Mas eu não abro mão do meu papel. Quero dizer que essas cartas, elas continuam falando conosco todos os dias. Eu quero dizer que o culto online, ele é maravilhoso, ele nos ajudou numa época difícil, mas eu quero dizer que nada substitui o congregar. Porque quando nós congregamos, nós entendemos a limitação um do outro. Ah, pastor, é assim. Eu tive que me rever, me reaver, me reinventar. Quando comecei um tempo de oração com 15 pessoas ali naquele lugar. Quando eu tive que descer da plataforma do caminhão de 500 mil reais, aonde era bacana ficar lá em cima, e Deus falou, não, eu quero você lá embaixo.
Como assim? É mais fácil eu falar aqui para a multidão. Não, eu quero você lá embaixo. E eu desci. E ali nós começamos a orar e adorar o Senhor, sem microfone, só violão, voz, adoração. Na primeira noite, o cara não dormia há 7 dias, oramos por ele, ele foi liberto e curado. No segundo dia, um menino de rua chegou, um senhor de rua chegou, dizendo: pastor, você acha que Jesus me aceitaria? E eu olhei para aquele rapaz, com o pé de chinelo da Havaiana, estava um calombo no pé dele, assim, como se ele tivesse acidentado, vermelho, com uma infecção. E eu olhei para ele: o que você acha que Jesus faria se ele estivesse com você agora? Eu não sei, pastor. Eu olhei para ele: eu posso te dar um abraço? E quando eu abracei e desci nos pés dele. E quando eu botei a mão, eu repreendi aquele espírito de enfermidade. No outro dia, esse cara estava pulando no acampamento, dizendo que Jesus tinha curado ele. E a reunião começou com 15, 20, 30, 40, agora nós estamos fazendo reunião com 300 pessoas à noite. Pastor, são crentes? Tem alguns que são evangélicos, mas a maior parte é católico, uns são espíritas. E eu me apresento todas as noites, e está aqui as minhas testemunhas. Eu sou um pastor católico apostólico, eu só deixei de ser romano. Evangelista, né? Cada um usa suas armas, né? Não sei cantar. Em 31 dias, 2 casamentos restaurados, pessoas curadas, emocionalmente, fisicamente. Filho voltou das drogas para casa, 6 meses desaparecido. No dia que eu orei pelo casal católico, no outro dia o filho apareceu. No outro dia, era sábado de manhã, eu tive que ir lá na Fazenda Rio Grande para conversar com esse rapaz, para internar ele. E Deus está fazendo maravilhas naquele local. Pode aplaudir, é para Jesus. Deus me plantou ali, nesse final de ano. Eu quero que você ore. E aonde Deus quer plantar você em 2023? Talvez você não tenha a ousadia do pastor Red Bull para fazer o que eu faço. E quem quiser ver lá, não é uma coisa muito fácil. Eu fui agredido 2 vezes, tive que sair com segurança antes de ontem de lá. Queriam acabar com o termo de oração, tive que ser escoltado, saí chorando. Mas a minha pergunta: até que ponto você está disponível em se desgastar pelo Evangelho? Porque é muito bonito falarmos da história do apóstolo Paulo. É muito bonito viajarmos para a África, para o mundo inteiro, fazermos missões. É muito bonito, temos a liberdade de carregar a Bíblia ainda, que ainda temos esse país. É muito fácil estar aqui com vocês hoje, cheiroso, bem arrumadinho, com um público tão lindo. E quando chegar a hora que nós não teremos espaço para fazer isso, o que você vai fazer? E não leve isso como uma bronca do pastor. Eu sou sanguíneo, eu sou esse cara aqui, eu falo alto e eu não estou brigando com vocês, mas há uma agonia no meu coração de ver ainda que as igrejas estão dormindo, pastor. Há uma agonia em ver que um mendigo, um menino de rua, não precisa da tua roupa, do teu dinheiro, ele precisa talvez só de um abraço. E isso não quer dizer que nós não tenhamos que estar aqui, que não tenhamos que congregar.
Mas o meu desejo para 2023, que vocês construam o maior templo que essa igreja possa ter, mas que essa igreja seja reconhecida por impactar um bairro, e não pela vaidade de equipamentos, de som, de luz. Eu não preciso de microfone. Isso não quer dizer que ele não seja necessário. Quando nós temos a oportunidade de termos equipamentos, luz, som, conforto, isso tudo é bom. Mas eu não posso viver uma igreja que não consegue se compadecer com os menos necessitados, que se preocupa com os cachorros que estão na rua, mas quando tem um mendigo largado no chão, deitado, você passa por cima sem orar por ele. Nós precisamos crer verdadeiramente nos ensinamentos que nós temos recebido. A Bíblia diz em João 7,38, aquele que crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios, 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 rios de águas vivas. E faça uma correção, não é rios de águas vivas, são rios de água viva. Não existe águas vivas, existe só uma água, existe só uma vida, existe só um caminho, existe só uma verdade, existe só uma vida. Você só acessa esse lugar chamado dependência se você entender por quem você está vivendo nesse lugar. Então nós vemos Deus aparecer, e me perdoe, eu vou acelerar aqui, porque pastor, eu sabia que o Espírito Santo... Juliana, mas libera tudo! Eu sou contigo! Não dou cultura! Lá vai ela mais! Lá vai ela mais! Poxa, então nós vemos, queridos, Deus aparecer a Isaac, e ele fala para ele: não desça ao Egito, fique na terra que eu lhe disser. Meus irmãos, eu quero dizer para você que ir para o Egito na época seria a mesma forma de nós irmos para Orlando hoje, que é tão desejado pelo mundo inteiro. E de repente Isaac chega em Gerar. Gerar é uma cidade no sul da Palestina, por onde Abraão já havia passado, onde é um deserto cabuloso, difícil, árido.
E Isaac poderia tomar a seguinte decisão: ou eu vou para o Egito, ou eu obedeço. E aí a Bíblia diz para mim e para vocês, né, que nós acabamos aprendendo mais um conselho nessa obediência que Isaac tem, porque Jesus diz para ele: fique na terra que eu te mandar. Aí nós aprendemos mais um conselho para os nossos corações, que é a obediência. Quando nós começamos o Evangelho, há 26 anos atrás, tinha uma pastora muito conhecida na igreja quadrangular, chamada Pastora Odá, que celebrou meu casamento. E ela dizia, pastor Adilson e demais pastores, que o evangelho do cristão, o alfabeto do cristão, começa com a letra O, de obediência. E isso gravou os nossos corações e tem permeado a minha caminhada, mesmo que durante ela eu tive momentos difíceis de queda, que os homens aqui já ouviram o meu testemunho, um pedacinho dele. Não pensem vocês que na minha caminhada cristã foi tudo a mil maravilhas. Eu errei, eu pequei, eu caí, eu não era um pastor. Eu digo para todo mundo, eu sou resposta de 2 mulheres que não desistiram da minha vida. Uma delas é a minha falecida mãe, a senhorinha do Coque, que quando eu estava no garimpo, 8 anos, com 19 malárias, cheirando cocaína, 5, 6 dias, todo mundo dizia que eu voltaria para o Paraná num caixão. E minha mãe dizia: não, meu filho me falou que, meu Deus falou que meu filho vai ser um pastor. E antes dela ser levada aos céus, ela me viu nesse altar. Não despreze a oração de uma mulher de Deus. E a segunda, está aqui do meu lado, que me perdoou do adultério, me perdoou do meu casamento destruído. Não era um pastor, mas eu já estava dentro de uma igreja. E quando a Bíblia diz, aquele que pensa está de pé, cuidado, para que não caia. Mas enquanto eu estava em adultério, ela estava de joelhos em casa, e eu chegava 2 horas da manhã, e ela estava orando. E através do amor dela, da aliança que ela teve comigo, e por ela ter me perdoado, o chamado ministerial chegou na minha vida, como fora profetizado pela minha mãe. Não existe igreja sem perdão. Ninguém vai me provar disso, ao contrário. E aí nós vemos, nesse versículo 2, Isaac tendo essa experiência da obediência. Eu gosto sempre de lembrar isso. Eu vejo muitas pessoas querendo reinventar a roda, gente. Ei, com o intuito de sempre satisfazer a alma, as emoções das pessoas, da humanidade. E o pior é que tudo isso está entrando dentro das igrejas. Cada dia mais, pastores, eu vejo moda dentro das igrejas, que não são necessárias. Ei, o evangelho é simples. Não precisa reinventar a Bíblia. Não gere estruturas, líderes de jovens. Eu fui até o mês passado, novembro, 15 anos trabalhando com a juventude. Fazia das tripas corações, evento, noite de chocolate, noite não sei o quê, noite não sei o quê. A gente inventa, né, gente? Deixa eu falar, isso é bom, não é pecado. Não é pecado fazer noites temáticas. Ei, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é pecado. Mas se tudo que vocês estiverem fazendo não está gerando conversão genuína e verdadeira no caráter da juventude, vocês estão fazendo fumaça. Porque nós estamos entrando num tempo. Cadê a juventude? Fica de pé a juventude aqui. Fica de pé os jovens. Todos os jovens que estão aqui, fica de pé. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Pega a sua mão.
Senhor, eu quero liberar uma palavra sobre esta geração. Aquilo que o Senhor depositou no meu coração, eu quero entregar sobre a vida de cada um deles, Pai. Senhor, que esta geração, do menor ao maior, vivam experiências sobrenaturais. Que vocês sejam labaredas de fogo. Vocês são a igreja Aba do amanhã, mas não uma igreja que pensa só nas estruturas. Vocês são aqueles que vão andar e as suas sombras vão curar. Vocês são aqueles que aonde entrarem vão mudar as estruturas nas suas escolas, nas suas casas, nos trabalhos. A sociedade vai ver com esses olhos que algo diferente há sobre vocês. Eu declaro isso sobre suas vidas, na autoridade, no poder e no nome de Jesus. Não perco mais tempo com isso, gente. Nós não podemos a todo tempo, como eu ouvi durante 15 anos trabalhando com a juventude, como eu ouvi, poxa, que saudades que eu tenho do primeiro amor. Ei, você só tem saudade daquilo que ficou para trás. Deixa Apocalipse 2, 4 e 5 para os neófitos da fé. Mas não para você que tem 1 ano, 10, 15 anos de igreja. Se você está tendo saudade do primeiro amor, é porque você deixou de ter um encontro diário com Ele. Eu quero dizer que a unção do Senhor, ela é boa, ela é válida, mas quando você sair daquela porta, ela acaba. É chegado um tempo. É chegado um tempo em que eu e você temos que mergulhar na presença. É a presença que faz eu e você permanecermos. Oh, Jesus. Oh, meus queridos, deixa eu acelerar aqui. Meus irmãos, nossa principal semeadura para o calendário 2023, ela deve ser a gente viver o evangelho do reino que nos é proposto nessa dependência e nessa obediência 24 horas no dia. Quero dizer que Deus, pastores, irmãos, Ele não quer mais só um pedaço teu. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um tempo, e eu posso falar porque eu estou vivendo isso. E eu falei para o pastor Luiz, eu não podia nem estar aqui hoje pregando, que eu não quero atrapalhar o programa de vocês, mas eu quero dizer para vocês, ei, é o tempo de vivermos um tempo integral com Jesus, é 24 horas. Não dá para deixar Jesus aqui do lado, agora eu vou trabalhar. Deixar Jesus aqui do lado, agora eu vou para a faculdade. Não dá. Não dá. Deus quer se manifestar em nós e através de nós, queridos. Tá? E aqui eu vou concluir, porque o tempo já foi. Eu vou pular aqui o que eu tinha para vocês. Mas eu quero concluir. Eu concluo com o resultado que a dependência, a obediência, ela pode trazer para nós. No versículo 12, que vocês leram comigo no início, a Bíblia diz: Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, recolheu 100. Por qual motivo? Porque o Senhor o
abençoava. Queridos, só um detalhe, os teólogos aqui depois podem ajudar vocês, mas Gerar não tinha água. Preste bem atenção. Deus manda Isaac não ir descer para o Egito, manda ele ficar na terra, porque ele tinha uma aliança com o pai dele, e essa aliança ia permanecer nele. Fique na terra que eu te mandar. Pastor, o que tem isso com semear 2023? Tudo! Como assim, pastor? Tudo! Não adianta fazermos planos e projetarmos 2023 se o Senhor não estiver com você. Agora, se o Senhor estiver com você, você pode projetar aquilo que é mais maluco, Ele vai conceder. E ele enriqueceu e continuou prosperando. Preste atenção, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que o povo que o recebeu, os filisteus, começaram a ficar com inveja. Dependência, obediência e relevância. Semear para 2023 precisa ter esses 3 ingredientes na sua vida. Se você quer ser relevante em 2023, comece a depender hoje. Se você quer ser relevante em 2023, comece a obedecer hoje. Eu não estou aqui para frustrar e nem atrapalhar o plano de nenhum de vocês, queridos. Eu só quero te provocar a você pensar um pouco mais. Sabe? Só pensar um pouco mais. Qual o teu alvo? Qual é a tua conquista? Quero convidar você a ficar de pé. Eu posso orar com eles? Posso? Eu gosto muito de usar um texto me acompanhou, e com isso eu termino a minha fala. Quem me acompanha nas redes sociais, Valdemar com W, Red Bull, é assim mesmo. Dá para entender um pouquinho o porquê do apelido. Há 17 dias atrás eu travei uma grande batalha. Meu irmão foi internado com pneumonia severa, seguida de H1N1. Nós não tínhamos condição de pagar particular, foi tudo pelo SUS. Quando botamos ele dentro da UPA, eu estava chegando para pregar no quartel há 17 dias atrás. Eu tinha 2 decisões a tomar: ou eu saía correndo e deixava a pregação de lado, ou eu confiava naquilo que eu estava pregando há 15 dias. E sem fé é impossível agradar a Deus. Como ele internou, foi direto para um centro intensivo, teve a sua primeira parada cardíaca lá na UPA, conseguimos transferi-lo para o Rossio. Passamos 17 dias orando debaixo daquela tenda. Os irmãos católicos me mandando mensagem, irmãos evangélicos. Todo dia, pastor, estou orando pelo teu irmão, orando pelo irmão. Cada melhora dele eu dividia com eles. Quando ele chegou a dar uma melhorada legal, ele teve a segunda parada cardíaca, ficou 8 minutos sem oxigênio. Eu continuei na tenda pregando o evangelho. E olhei para aquele povo e disse: deu ruim hoje. Ele ficou 8 minutos sem oxigênio. Mas eu quero dizer que eu estou aqui para registrar para vocês debaixo dessa tenda que o mesmo Deus que está com ele está aqui conosco.
para concluir, ontem eu fui buscá-lo no hospital. Ele está em casa, não perdeu nada cerebral, está debilitado, 17 dias em coma, entubado. E eu só posso registrar para vocês uma coisa: nada provém de mim, mas eu sei do Deus que eu sirvo. Por isso que naquela tenda, pessoas estão sendo curadas. Não é porque o pastor Valdemar tem alguma capacidade especial. Tudo que eu tenho, a Tilson, todos os pastores, todo mundo tem aqui, inclusive você que está no banco. Mas eu quero dizer que quando a glória do Senhor está no lugar, as manifestações são sobrenaturais. A fé não pode existir só para você conquistar. A fé existe para nós passarmos pelas provações. Mude o teu ciclo de visão daquilo que você quer para 2023. Se coloque como um instrumento de Deus. Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero fazer parte dessa obra, desta igreja Aba no Xagim. Deus, dai-me riqueza para que eu traga nesse altar, para montar esse projeto. Deus, eu quero a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tome posse daquilo que você já tem. Você não está vindo aqui para buscar nada. Ei, a Bíblia diz, não se esqueça disso. Paulo falou aos Efésios para nós aqui, 1:4-5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. Por meio de quem? Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Feche seus olhos. Se tem alguém nesse lugar que ainda tem dúvida sobre o senhorio desse Deus na sua vida, se você está afastado, afastada, eu quero te convidar a levantar a mão aí onde você está. Nessa noite você vai ter um encontro real com esse Deus. Esse encontro não é para torná-la emocionalmente ou torná-lo emocionalmente melhor. Ei, esse encontro é para mudar a sua vida e a sua geração. E você vai semear para 2023, convicto que Ele é o seu Senhor. Se alguém, levante a sua mão onde você está. Feche os olhos, igreja. Não é um show. Aleluias. Aleluias. Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai, para que o Senhor encontre seus filhos que estão com as mãos levantadas. Senhor Deus, que essa convicção e a certeza do Teu senhorio seja sobre a vida deles, Pai. E que a partir desta noite, Senhor Deus, eles possam viver o extraordinário. Extraordinário. Nós não te pedimos, Pai, apenas por um toque, mas te pedimos pelo extraordinário. Toca nessas vidas, Pai, na autoridade do nome de Jesus. E agora eu quero pedir, você que entendeu o que foi pregado nessa noite e deseja que esses propósitos tomem conta do teu coração, levanta a tua mão aí onde você está.
Eu não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Mas nós vamos ligar aqui na terra para que seja ligado no céu. A Bíblia diz que o meu Deus, o teu Deus, Ele aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. E nessa noite, eu só vejo filhos e filhas de mãos levantadas aqui. Deus, nós queremos apresentar a Ti, Pai, os nossos corações. Queremos declarar, Pai, que queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, Pai, Senhor, aqui nesta casa, Senhor, essa pequena partícula da Tua igreja no planeta Terra, Senhor, eu quero declarar, Senhor, que cada um dos meus irmãos e minhas irmãs aqui, que estão com as suas mãos levantadas, recebam a Shekinah do Senhor, que eles possam viver o extraordinário, Pai, debaixo da Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Revela o Teu propósito para o coração de cada um deles. Essa, Senhor, é a nossa oração, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus?